A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Luiz Borges Dulce, tem a grata satisfação de receber hoje a doutora Roseli Nomura, que irá proferir palestra sobre aspectos jurídicos do exercício da ginecologia e obstetricia. Passo a palavra a Vossa Excelência. Então, eu gostaria de iniciar com vocês falando um pouco sobre o pai da medicina, que Hipócrates é considerado o pai da medicina. Ele nasceu na ilha de Kos, na Grécia. Nessa lâmina nós podemos ver aqui uma estátua que mostra ele, está no Museu de Kos. Eu tive a oportunidade de conhecer essa ilha há uns 3 anos atrás, e para um médico, é muito relevante os mandamentos que ele apresenta sobre a medicina. Então, Hipócrates ele já vinha de uma família de médicos, que a gente chama de cuidadores da saúde, eles chamavam de asclepíades, né? E é nessa época que Hipócrates é dito, né, que foi ele quem elaborou esse juramento, que é o juramento de Hipócrates. E eu trago um pouco para vocês terem uma ideia de quais são os preceitos que regem a prática do médico. E isso é tão importante que na graduação, na formação do médico, todo médico ele faz o juramento de Hipócrates, que nós chamamos um rito de passagem muito importante. E aqui eu trago resumidamente alguns dos tópicos do juramento de Hipócrates, mostrando para vocês que ele já vem trazendo vários conceitos da bioética e de uma ética profissional na prática médica. Então, por exemplo, eu aplicarei os regimes para o bem do doente, é o princípio da beneficência. A ninguém darei remédio mortal, é o princípio da não maleficência. Ou não praticarei a talha, também da não maleficência. Entrarei na casa dos pacientes para o bem dos doentes. E o princípio do sigilo, né, que é o sigilo profissional, que ele existe para todas as categorias profissionais. A importância de manter inteiramente secreto aquilo que se conhecer no exercício da profissão. Nós vemos que é interessante porque o juramento de Hipócrates, ele vem assim até com uma praga ao final, né? Que ele diz assim: se dele eu me afastar ou infringir, o contrário me aconteça. Então, ele realmente é caracterizado como um rito de passagem e vem trazendo o que a sociedade espera que o médico, como médico, atue na prática diária, no dia a dia. Mas nós sabemos que a prática profissional, aliás, toda a nossa sociedade, ela não se atém somente a isso, aos seus preceitos dos códigos de ética, dos mandamentos éticos, mas sim nós somos norteados por todo o ordenamento jurídico, e vocês, operadores do direito, assim como eu, nós sabemos muito bem como utilizar esse ordenamento jurídico dentro do nosso sistema, da nossa sociedade. E aí nós temos aí toda essa pirâmide de Kelsen, em que nós temos as leis, as legislações, as normativas e a importância delas dentro da nossa sociedade. E vejam que o Código de Ética Médica, ele é uma normativa que está lá, né, nas resoluções, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, então é uma norma infralegal, mas tem uma importância muito grande quando nós estamos aí falando ou atuando em causas que envolvem a prática do médico, profissional do médico. Mas dentro das normas jurídicas, vejam que nós temos inúmeras que têm uma interface muito grande com a medicina. Então, a própria Constituição Federal, em vários artigos, vem falando sobre o direito à saúde, assistência à saúde, os demais códigos, o código do CDC, o Código de Direito do Consumidor, o ECA, e aí vai inclusive para legislações específicas, tal como a Lei do Planejamento Familiar, ou a Lei dos Transplantes, a Lei dos Planos de Saúde, a Lei dos Direitos dos Pacientes, é uma lei estadual do Estado de São Paulo, mas existe uma portaria normativa do Ministério da Saúde que
estabelece muito bem os direitos do paciente. Sem contar as resoluções, diferentes resoluções do Conselho Federal de Medicina, que quando vocês sabem eu não tenho uma legislação superior norteando a determinada matéria, a gente acaba, ou o operador do direito tem que se valer mesmo das resoluções infralegais para embasar todos os seus pressupostos e dentro de um processo ou dentro de uma demanda judicial. Eu vou falar um pouco, esse é o exemplo maior, é a resolução sobre a reprodução humana assistida, né, que não temos uma legislação tão específica, mas nós temos uma portaria do CFM que normatiza isso. Então, aqui para trazer alguns exemplos dos temas da área de ginecologia e obstetrícia que estão relacionados à prática principalmente aqui da reprodução, é a Lei Federal 9.263/96, que é a Lei do Planejamento Familiar. Então, o planejamento familiar hoje, a esterilização cirúrgica, ela é regulada por lei. Então, a prática desses dois procedimentos, tanto a laqueadura tubária como a vasectomia, ela deve atender aos preceitos da lei, né? Nessa lei, no artigo 10, deixa bem claro as condições em que a esterilização voluntária ela é permitida no nosso país. Então, ela deve ser efetuada dentro dos preceitos dessa lei, dentro dessa normativa. Além da lei, tem, sim, uma série de orientações, tanto do Ministério da Saúde como do Conselho Federal de Medicina, norteando, né, o operacional, né, a prática do planejamento familiar no nosso país. Essa lei do planejamento familiar ela veio numa época em que a laqueadura tubária ela era muito realizada indiscriminadamente durante as operações cesarianas, inclusive com remuneração, eram remuneradas e foi usado de uma forma muito abusiva. E com isso se viu que a sociedade necessitou normatizar e regular. Às vezes nós médicos dizemos que essa lei ela é uma lei muito pouco prática, ela entrava em uma série de coisas, mas enfim, acabou norteando essa prática indiscriminada da laqueadura que ocorria no país inteiro na década de 90, década de 80, e hoje nós temos toda uma normatização no país para a laqueadura e a vasectomia, inclusive sendo oferecida no Sistema Único de Saúde, com planos bem determinados. Então, só para vocês terem uma ideia, no artigo 10 da lei, a esterilização ela é permitida para homens e mulheres com capacidade civil plena e mais de 25 anos, ou pelo menos com 2 filhos vivos. É necessário que se tenha todo um preparo do casal para que ele seja orientado sobre as normas de planejamento familiar, sobre a não reversibilidade desses métodos de esterilização, inclusive sobre a possibilidade de falha da laqueadura e da esterilização mesmo pela vasectomia. Ela não é um método absoluto, então nós sabemos que existe uma porcentagem em torno de 0,1% de falha, 0,1 a 1% de falha da laqueadura, então não dá para se também argumentar que houve algum erro ou alguma falha, se por acaso houver uma falha nessa laqueadura depois de algum tempo. Saibam que isso é uma questão muito abordada na área jurídica. Muitas demandas são baseadas nisso e é necessário que se estude bem o caso a fundo antes de simplesmente se alegar um erro porque houve uma recanalização numa laqueadura tubária, por exemplo, né? Então, mas essa legislação ela regula isso, diz as condições, né, em que pode ser feita, diz que você precisa, quando a mulher é submetida a uma laqueadura, ela tem que ter um consentimento informado formalmente escrito, esclarecido, com todos os riscos do procedimento. E é bem interessante que diz também no parágrafo 2º do artigo 10, que essa laqueadura ela é proibida nas situações de parto ou aborto. Então, exceto nos casos de cesarianas sucessivas. Então, se é uma mulher que
teve 2, 3 cesáreas e vai ser submetida novamente a uma operação cesariana, e nessa situação a laqueadura pode ser feita no momento da operação cesariana. Mas fora essa exceção, a laqueadura ela não deve ser feita no momento do parto, ela deve ser feita fora do período da gestação, porque se sabia que tinha uma taxa de arrependimento muito grande quando as mulheres faziam essas laqueaduras no momento do parto, e às vezes isso acabava trazendo um problema muito sério para essa pessoa. Então, existem vários, ou por exemplo, parágrafo 5º, em que é necessário o consentimento de ambos os cônjuges para se proceder à laqueadura tubária. Então, isso dentro do processo, né, que é feito um processo para se autorizar no órgão de saúde, para se conseguir uma autorização para laqueadura, é necessário se trazer o cônjuge para que ele também opine e dê o seu consentimento, se a mulher, ou o contrário, né, se o marido for fazer, um deles for fazer a cirurgia da esterilização. E é claro, em pessoas incapazes, sim, é necessário uma autorização judicial, são casos mais raros ou excepcionais. Então, a lei do planejamento familiar tem uma série de coisas que trazem aí um campo para os operadores do direito, para atuarem, e mesmo para os médicos estarem atentos e procederem dentro das normativas, né, dentro da legislação, dentro do que se espera na nossa sociedade. Eu acho que um outro tema muito que entra na questão da interface, na prática da ginecologia e obstetrícia, é a questão do aborto. É um tema antigo, conhecido, estudado. Eu acho que não tem um advogado que não estude a questão do aborto, ou não discuta durante a sua formação a questão do aborto. O aborto é um tema que a gente diz multidimensional, várias ciências estudam a questão do aborto. Mas de uma forma mais objetiva e prática, a gente sabe os conceitos, né, de aborto. É importante só eu repassar um pouco para vocês esse conceito médico e o jurídico. Para os médicos, aborto é a perda, a interrupção da gestação até a 20ª semana, 22ª semana, que é a definição da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, a metade da gravidez, né, até a metade da gravidez. E com o peso do feto inferior a 500 gramas. Isso é o que os médicos, ou a classe médica, vai denominar aborto. Qualquer perda depois dessa fase, a gente diz que é uma perda fetal, um óbito fetal, uma antecipação do parto. A gente não chama exatamente como um aborto. No âmbito jurídico, nós sabemos que o aborto é a interrupção da gestação em qualquer período, na área jurídica não importa, até o final da gestação, uma interrupção ou intencional daquela gravidez com a perda fetal vai ser caracterizado como um crime de aborto. Então, existem algumas diferenças quanto a isso. E vocês também sabem as classificações, diferentes classificações do aborto. Nós temos lá o aborto necessário, que é quando não há outro meio de salvar a vida da mulher, bem definido no Código Penal, o aborto sentimental da gravidez resultante de violência sexual. Hoje, no nosso país, essas são as denominadas situações de aborto legal. Existem no país todo um programa para que o aborto legal seja realizado por equipes preparadas quanto a isso. Então, o centro mais de referência, que tem maior importância aqui na cidade de São Paulo, é do Hospital Pérola Byton, que tem toda uma estrutura para se promover, para se fazer essas situações, se atender as mulheres que necessitam do aborto legal, mas em diferentes locais ou localidades do nosso país existem sim os profissionais que são as referências para esses procedimentos, que são as situações que já estão bem conhecidas, tanto pelos médicos como pela sociedade, e que estão normatizadas aí na nossa legislação. É claro que o aborto criminoso, provocado, intencional, também já está definido no Código Penal, mas eu queria falar um pouco para vocês sobre os abortos, a questão da interrupção da gestação nas situações de malformações fetais.
Então, essa também é uma outra área que tem muito a ver, aí, principalmente com a área da obstetrícia. A questão da anencefalia. A anencefalia, ele é um problema muito sério na saúde da mulher. A mulher, quando ela se depara com esse diagnóstico da anencefalia, é uma situação muito difícil para o casal enfrentar essa situação, porque, em geral, a gravidez, o que se espera é que seja uma coisa positiva, que a criança seja normal, e quando o casal se depara com uma malformação, é sempre uma tragédia, é sempre muito difícil. E antes da ADPF 54, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi julgada pelo STF em 2012, se eu não me engano, ou 2013, essa ação ela ficou muitos anos no Supremo Tribunal Federal, enroscada, sem decisões, porque se pleiteava, então, que essa interrupção da gestação ela fosse autorizada sem uma necessidade de uma solicitação de um alvará judicial, que era assim que a gente procedia antes dessa decisão. Então, hoje, a interrupção, o aborto nas situações de anencefalia, ele foi não regulamentado, mas foi dado um norteamento pelo Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que isso não é uma lei, né? Mas é assim que funciona nesse nosso país, pelo jeito, né? E aí, mesmo o Ministério da Saúde regulamentou, normatizou dentro do nosso país os procedimentos para a interrupção da gestação na situação da anencefalia, quando isso é do desejo da mulher. Isso não necessariamente será feito em todos os casos, mas quando o casal solicita e deseja interromper esse tipo de gestação, isso é realizado sem a necessidade de uma autorização judicial, porque é uma exceção à lei, ao Código Penal. Mas a gente ainda tem outras situações em que é necessário uma autorização judicial, por exemplo, malformações fetais incompatíveis com a vida. São situações que não são anencefalia, porque a decisão do STF só diz respeito à anencefalia, não diz respeito a outros problemas, e por vezes nós médicos buscamos sim auxílio do judiciário para que se autorize a interrupção dessas gestações. Eu vou dar um exemplo para vocês, que são esses gêmeos unidos, os gêmeos coligados, quando não existe possibilidade cirúrgica de tratamento pós-natal, ou órgãos são compartilhados de uma forma muito intensa, muito próxima. Sim, existem decisões do Judiciário e acórdãos do Tribunal de Justiça autorizando a interrupção da gestação nessas situações, ou em outras malformações que não permitem a sobrevida. Então, são situações aí que, por vezes, nós temos que buscar o Judiciário na nossa prática da ginecologia obstetrícia. Eu diria que a reprodução humana também é uma outra área muito interessante. Em geral, os operadores do direito se encantam com a área da reprodução. A reprodução é o avanço tecnológico, né, dentro da nossa vida, dessa nossa sociedade. Isso vem com a questão da fertilização in vitro, né? A Louise Brown, que é aquela primeira bebê de proveta que foi gerada no Reino Unido, que hoje já tem filhos, né? Ela, a partir da fertilização in vitro, se abre assim um mundo dentro da reprodução humana, na manipulação genética, da manipulação de embriões. E aqui tem uma lista de uma série de procedimentos que pode, por vezes, ter uma interação com a área jurídica. Então, tanto na questão da inseminação heteróloga, na inseminação homóloga, a inseminação pós-mortem com material semi-congelado ou material congelado, né? A questão da filiação, a questão da paternidade, mesmo na inseminação heteróloga, que é aquela em que você tem o doador de sêmen, que tem toda uma questão do sigilo que deve ser resguardado, por vezes já existem decisões em que se autorizou que o filho decorrente dessa inseminação buscasse a identidade do seu progenitor, né, do seu pai biológico.
E tem outras questões que são muito interessantes, a questão do útero de aluguel, a gestação de substituição, a redução embrionária. Eu não vou entrar em detalhes em todos esses aspectos da reprodução humana, porque são muitos. Eu vou trazer só algumas coisas. Então, a seleção de sexo fetal, pesquisa com embriões, isso foi muito discutido na nossa sociedade, e a clonagem também tem uma interface aí com o direito bem interessante. Então, a reprodução assistida, ela engloba todo o conjunto de técnicas que vão unir os gametas feminino e masculino, né, dando origem a um embrião. Então, aqui é um óvulo em que está sendo introduzido o espermatozoide dentro do óvulo, é uma fertilização assistida, né? E a gente diz assim, nossa, será que os casais têm direito de buscar tanto a tecnologia, ou melhor, o direito à descendência, ele é um direito fundamental? Então, já dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização Mundial de Saúde, nós temos lá bem delineados os direitos reprodutivos, né? Então, o direito das pessoas decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que momento de suas vidas, né? Então, vejam que são direitos fundamentais da pessoa, o direito às informações, o direito ao planejamento familiar, inclusive o direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação. Inclusive, aqui a gente diz a reprodução dos casais homoafetivos, porque existem formas, né, em que se favorece a reprodução com gestação de substituição em casais homoafetivos, e isso tem sido normatizado por uma resolução do CFM. A Constituição Federal, no seu artigo 226, deixa bem claro, né, que a família é a base da nossa sociedade. E lá no seu parágrafo 7 fala que o planejamento familiar é livre decisão do casal. Então, o que a gente sempre discute assim, é muito bonito, né, tá isso na Constituição, mas isso eu gostaria de saber se realmente todas as pessoas desse nosso país têm acesso a isso. O ideal seria que o nosso sistema de saúde desse condições de oferecer o planejamento familiar a todas as pessoas. E assim, com certeza, nós estaríamos evitando uma série de problemas, bem como a gestação indesejável, que vai evoluir para um aborto provocado, ou uma gravidez na adolescência, uma série de problemas quanto a até uma maternidade não desejada, o abandono da criança, o infanticídio. Então, se tratasse o problema pela raiz, com certeza nós teríamos melhores condições na nossa sociedade. Como sempre, é um direito lá constitucionalmente garantido, mas que na prática nós ainda estamos longe de ter aí um pleno exercício dele. Mas a resolução que eu falei para vocês, que regula a reprodução humana no Brasil, essa resolução do CFM, resolução 2013 de 2013, e diz lá que as técnicas de reprodução assistida podem ser realizadas, né, nas pessoas, tudo, mas vejam que tem uma observação que põe a idade máxima das mulheres para 50 anos. E para mim isso é uma questão que restringe direitos, né? Se eu tenho direito, o direito é um direito da reprodução humana, ele é tão fundamental. Mesmo que eu tenha uma pessoa com mais de 50 anos, se ela tiver plenas condições de saúde, por que não ela não ter direito à reprodução assistida? Então, vejam, tem aí uma série de questões que devem ser discutidas ou repensadas nessa nossa sociedade. Um outro aspecto interessante da reprodução humana é a questão do diagnóstico genético pré-implantacional. O que é isso, né? É quando eu tenho um embrião que foi formado pela fertilização in vitro, aquela união artificial dos gametas, e, em geral, as pessoas, os casais que buscam a reprodução humana assistida, eles, na indução da ovulação, na formação desses embriões, eles acabam obtendo lá 3, 5, 8 embriões, e é claro que, na hora de colocá-los dentro do útero, existem técnicas para se escolher
os melhores embriões a serem colocados, né? Inclusive técnicas tão importantes que é aquela ali mostrada, em que se tira uma célula daquele embrião para se fazer o teste genético e ver se ele é perfeito, né? Para se implantar. Isso não é uma eugenia, ela é uma seleção, né? Então, o que diz essa norma, né? Ela diz assim que esse diagnóstico ele é importante, mas ele deve ser utilizado para o diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças. Então, realmente, eu vou utilizar essa técnica para casais que têm doenças graves e que querem implantar realmente filhos que não sejam doentes. Por exemplo, a doença falciforme ou trissomias, algumas síndromes genéticas muito graves, em que é possível fazer esse diagnóstico, sim, e aí os demais embriões permanecem congelados. Essa técnica também tem sido utilizada, tem sido veiculada na mídia nos últimos anos, tem sido mais frequente, que são aqueles embriões que são feito o diagnóstico genético para se tratar um irmão que tem uma doença grave, por uma leucemia, um irmão que necessite de um transplante de medula, que precise de um material compatível, é utilizada essa técnica e, por vezes, se busca implantar e gerar uma criança que seja compatível com o irmão. Então, isso tem uma série de discussões bioéticas em cima desse diagnóstico genético pré-implantacional, que deve ser feito de uma forma ética, de uma forma bem vista, e vocês devem ter conhecimento disso, porque isso realmente é a ponta da tecnologia. Existem algumas restrições na reprodução humana, que é dado por essa resolução, principalmente referente ao número de embriões que são colocados na hora que se faz essa técnica de reprodução assistida. Então, por exemplo, não é recomendável colocar um número grande de embriões, porque senão nós temos gestações múltiplas. E as gestações múltiplas, trigemelares, quadrigemelares, são muito arriscadas, porque o útero ele não consegue abrigar tão bem 3, 4 bebês, acaba tendo um parto prematuro, acaba tendo uma perda das crianças, né, dos fetos, quer dizer. Então, existe uma normatização para se evitar o abuso na implantação desses embriões. Então, essa norma do CFM que define que até 35 anos se implanta ao máximo 2 embriões, de 36 a 39, 3, e de 40 a 50 até 4 embriões. E, então, vejam que não existe uma lei que normatize, mas tem sim, colocar mais do que isso pode ser caracterizado uma imprudência dentro da assistência dada às pessoas no âmbito da reprodução humana. Mas é enorme o campo da reprodução. Eu vou só falar agora um pouco sobre as células-tronco de origem embrionária. Há um tempo teve uma grande discussão sobre isso, porque esses embriões congelados, eles são fontes, né, de células-tronco que podem ter uma capacidade de transformação, de pesquisa. E o que houve na nossa legislação é que aquela famosa lei da biossegurança, que é a Lei Federal 11.105 de 2005, dentre uma série de aspectos de biossegurança, de normativas ambientais, de plantas, de bichos, de terra, de tudo, vem trazendo lá um artigo sobre o uso de embriões para pesquisa em células-tronco embrionárias. Essa lei trouxe muita discussão, nós estamos aí com 10 anos dessa lei, e aí, mas ao fim, esse artigo 5º ele foi questionado no Supremo Tribunal Federal. A sociedade discutiu muito sobre a possibilidade do uso dos embriões congelados para fins de pesquisa, porque a lei ela dizia que para fins de pesquisa e terapia podiam ser utilizados embriões inviáveis ou congelados há 3 anos ou mais, desde que houvesse o consentimento dos genitores, né?
dentro de um projeto aprovado numa comissão de ética em pesquisa, e que a comercialização de embriões, como toda comercialização de material biológico humano, ele é vedado constitucionalmente, então se caracterizaria um crime com penas de reclusão. Então, esse artigo 5º, em especial, ele foi muito questionado pela sociedade, de tal forma que teve uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi em que o Supremo, novamente, definiu ali que esses embriões congelados ou não utilizados na reprodução humana assistida, não existia um dever jurídico de aproveitamento de todos os embriões, mesmo aqueles que se revelassem geneticamente viáveis, e que após o período de 3 anos, então, eles poderiam ser doados para pesquisa ou para investigação na área científica. Então, vejam que existe aí uma inter-relação grande nessa área da reprodução humana, com algumas leis norteando ou não alguns aspectos da reprodução. Eu vou falar um pouco para vocês agora sobre a responsabilidade médica, que eu acho que é um outro tema muito importante, muito da prática diária, aí, tanto dos médicos como dos operadores do direito, né? Porque a prestação de serviços médicos e o oferecimento de serviços de saúde na nossa sociedade tem aí uma série de implicações jurídicas, uma série de obrigações que devem ser atendidas pelo profissional e que são cobrados pela nossa sociedade. Então, a regulamentação na medicina no Brasil, ela começa lá no Segundo Reinado, na época de Dom Pedro II, e é muito interessante que são as 3 profissões iniciais, né, que foram regulamentadas no Brasil. É a medicina, a advocacia e a engenharia, né? São as grandes profissões buscadas aí pelas pessoas e onde se começa toda uma regulamentação, né, para normatizar essa prática. Eu diria que os advogados estão muito à frente dos médicos, né? Porque os advogados têm sua prática da advocacia bem regulamentada em lei, os médicos não, ainda estão brigando exatamente pelo seu campo, pelo seu ato médico, com vários outros profissionais de saúde brigando conosco. Mas nós estamos aí na nossa prática e é uma profissão bem reconhecida e bem tradicional no nosso meio. A Associação Médica Brasileira surgiu em 1951 e o primeiro Código de Ética em 53. E o Conselho Federal de Medicina, né, ele surge em 1957 com uma lei federal, uma lei que regula os conselhos federais de medicina em todo o país, estabelecendo a formação dos conselhos regionais, estaduais, que são subordinados ao Conselho Federal. E, paulatinamente, ao longo dos anos, foram apresentados vários códigos de ética. O nosso mais recente, a versão mais recente é o de 2009, é o Código de Ética Médica, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina e que norteia a prática médica no nosso país, tá? Eu vou falar um pouco do Código de Ética Médica, porque é nele que vocês vão buscar os seus subsídios toda vez que atuarem em demandas médicas, que vão questionar as atuações do médico. O Código de Ética Médica ele é baseado com um preâmbulo, com 6 artigos. Os princípios fundamentais são 25, nós dizemos que são princípios isentos de punibilidade, são princípios gerais, fundamentais, sobre a prática do médico. Nós temos 10 normas de disseologia, que são os direitos do médico, os direitos profissionais, que por vezes têm que ser utilizados quando um médico busca defender seus direitos, principalmente do ponto de vista trabalhista, quando ele atua dentro de uma instituição maior, e as 118 normas de deontologia, que são chamados os deveres que devem atender o médico. E dentro dos princípios da deontologia, esses são os princípios que norteiam a prática do médico. O primum non nocere, que quer dizer não fazer mal ao paciente, primeiro não lesar, não causar dano ao paciente.
a dedicação e educação continuadas. Então isso é um princípio que deve ser cobrado do médico, e nós ensinamos que isso é um princípio que o médico deve se ater, ele tem que se atualizar, assim como o advogado, continuamente sobre os avanços da medicina, e o princípio do sigilo profissional, que é sagrado em todas as profissões. E a responsabilidade profissional do médico, ela é tão importante que está lá definida no primeiro artigo da deontologia, no capítulo 3, o artigo 1º, que diz que é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. E no parágrafo único diz que a responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida, isso ela tem que ser provada. Então, dentro de uma demanda judicial que envolva a atuação do médico, esses princípios, esses aspectos têm que ser buscados, né, dentro do caso concreto. E o que caracteriza a imperícia, a imprudência ou negligência? Parecem termos muito próximos. Eu diria que na prática, tanto na prática do médico como na prática processual, no fim ele sempre vai estar ali envolvido e relacionando o caso ao erro médico, né, principalmente. Mas é bom a gente ter um conceito para utilizá-lo de uma forma correta, né? E eu gosto muito dessas definições que são colocadas pela professora Maria Helena Diniz no livro O Estado Atual do Biodireito, que de forma consolidada, eu diria assim que a imperícia é o despreparo técnico ou intelectual do profissional ou a não observância das normas recomendadas. A imprudência é assumir procedimentos de risco sem respaldo científico ou sem prestar esclarecimentos ao paciente. E a negligência, a não realização do que deveria ser feito ou atuar com descaso sem observar os deveres exigidos. Então, é dentro dessas noções que se busca, né, qual fato que ocorreu dentro do caso concreto. Essa frase, esses dois parágrafos, esse parágrafo que eu retirei desse livro, dessa doutrina, que é de Jurandir Sebastião, no livro Responsabilidade Médica, Civil, Criminal e Ética, eu acho muito interessante, que é como a sociedade vê o dever de agir do médico, né? Então, é como os médicos são cobrados pela sociedade e como, em geral, o judiciário tem visto que deve ser a atuação do médico no nosso país. O médico ele deve agir com diligência e cuidado no exercício de sua profissão, exigíveis de acordo com o estado da ciência. Então, vejam que chama atenção para a necessidade da atualização e as regras consagradas pela prática médica. E o médico deve esclarecer o seu paciente sobre a sua doença, as prescrições a seguir, riscos, cuidados, aconselhando a ele e os familiares sobre as precauções essenciais requeridas pelo seu estado. Então, vejam que existe, sim, uma cobrança grande da prática profissional do médico por parte da sociedade. Por isso que, muitas vezes, realmente o médico ele precisa se resguardar, ele precisa atuar de uma forma diligente, de uma forma consciente e ponderando os riscos dentro dos casos que ele atende, né? O erro médico é caracterizado por Irani Novari Moraes como uma conduta voluntária ou involuntária, direta ou indireta, mas, novamente, caracterizada pela imperícia, imprudência ou negligência, o que vai, então, demandar, que vai causar um dano ao paciente e gerar a responsabilidade do médico. Vocês sabem também que a responsabilidade médica é uma responsabilidade subjetiva. Isso é respaldado dentro do Código Civil, dentro do Código de Defesa do Consumidor, né? E é assim que ela é vista também pelo Judiciário, quando nós estudamos os diferentes acórdãos, não longe de ocorrer a inversão do ônus da prova em diferentes ações, mas a responsabilidade do médico, da atuação médica, ela é vista como subjetiva, com algumas exceções, que eu vou comentar, em que é examinada a conduta do agente com vistas ao dano, a indenização é a pena, né, dentro da avaliação da responsabilidade do médico, e tem que ser atendidos os pressupostos,
que é o dano efetivo, a ação ou omissão do agente, o nexo causal e a culpa provada. Isso quer dizer que esse erro deve ser provado e, nessa situação, a produção de provas é o aspecto mais importante dentro das demandas que avaliam a responsabilidade do médico. E, nesse sentido, a gente sabe que a avaliação pericial dentro do processo é fundamental nas demandas que avaliam responsabilidade médica. Então, novamente, a natureza jurídica do contrato médico ela é um contrato de meios, né? Em que o que se exige é o empenho profissional para o bom resultado da prática médica. E as exceções aqui a isso são duas especialidades que têm sido vistas não mais como um contrato de meios, mas de fins, que é a cirurgia plástica estética e a anestesiologia. Tá? Então, são duas áreas que têm sido vistas pelo judiciário, inclusive, como um contrato de fim, como uma responsabilidade mais objetiva, em que não se busca a demonstração do erro. Então, mas eu não vou entrar muito a fundo nessa seara. E, novamente, aqui a responsabilidade do médico ela pode ser apurada em diferentes esferas. Vocês sabem, na área ética, ela é apurada, averiguada nos conselhos regionais de medicina. Então, quando são feitas sindicâncias ou abertos processos éticos profissionais, em que o médico, muitas vezes, ele precisa se defender dentro do próprio conselho, apresentar sua defesa, e, nesse sentido, muitos advogados têm aí atuado na defesa e no auxílio dos médicos nessa seara. A responsabilidade civil, criminal e administrativa também é cobrada, né, nessas diferentes áreas. A gente vai ter aí a cobrança da responsabilidade do médico, ou na vara civil, ou na criminal, ou na administrativa, principalmente quando é aberto o processos administrativos dentro da administração pública. Então, o médico que é contratado está pelo governo estadual ou pelo governo federal, em que, frente a um problema ético, médico, dentro da sua atuação profissional, ele pode aí ter até uma pena aí de uma demissão por justa causa, se dentro do processo administrativo se concluir que realmente teve uma falha muito grave. Então, essas são as consequências do erro médico nas diferentes esferas. Na área ética, tem diferentes penas aplicadas pelo CRM, né? A reparação civil é patrimonial, material ou moral. E na punição judicial criminal, vocês sabem que tem lá as diferentes penas. E a punição administrativa são as sanções administrativas. Então, só passando rapidamente, dentro do processo civil, vocês sabem que podem ter a indenização material ou moral. Muitas vezes, a indenização moral ela é realmente aquilo que o paciente ou o consumidor ele busca, porque muitas vezes essas demandas na área médica trazem sequelas morais emocionais graves, importantes, que não podem ser negligenciadas, né? E no processo criminal, então, as diferentes penas, e lembrando que a condenação no processo criminal faz coisa julgada no processo civil. Então, dentro do processo criminal, ele tem que ser visto com muita atenção quando o médico é demandado, porque realmente é uma situação muito, muito grave e vai ter efeitos dentro da área civil. Eu diria que nem sempre o processo no CRM ele é avaliado ali é norteado pelo Código de Processo Ético Profissional, que é uma resolução do CFM de 2013, que tem as normas do processo administrativo que corre lá no CRM. Tem diferentes tipos de penas, que vão desde a advertência confidencial até a cassação do exercício profissional. Eu diria que nem sempre o judiciário utiliza as decisões do Conselho Regional de Medicina. Primeiro que as demandas no Conselho Regional, por vezes, demoram muitos anos para serem finalizadas. É uma coisa que se sabe que isso ocorre no CRM, pelo número de demandas
de processos que existem e são julgados dentro do próprio Conselho Regional de Medicina, e o que a gente vê na prática aí é que nem sempre o advogado aguarda uma decisão lá do Conselho Regional para ele entrar com uma demanda na Justiça. Então, por vezes, as demandas são abertas ao mesmo tempo ali, tanto na área civil, como na criminal, como no Conselho Regional. E nem sempre o judiciário se vale da decisão do Conselho Regional. Vocês sabem que eles vão, o grande valor que tem as análises, a perícia, né, dentro do processo para a decisão do juiz. Então, eu trouxe algumas jurisprudências para vocês terem uma ideia, né, e jurisprudências na área de obstetrícia, porque eu sou mais obstetra, hoje eu sou mais uma professora na área de obstetrícia, eu atuo muito mais nas universidades, dou aula para médicos, né, aulas de médicos em formação, em graduação. E aqui eu trouxe algumas jurisprudências da área obstétrica, que eu acho que são, para mim, as mais interessantes. Então, essa daqui é uma demanda que já foi uma apelação julgada, o acórdão foi publicado, e é um acórdão de 2012, e nessa apelação era um caso de um parto prematuro, em que a paciente foi medicada e internada, mas no dia seguinte evoluiu com a perda, a morte do feto. E a paciente, a família alegou uma falha no atendimento, dizendo que a bolsa amniótica, a bolsa do bebê, era rota naquela ocasião em que ela tinha sido avaliada no 8º mês. Mas o acórdão negou recurso porque, vejam, o prontuário não continha as informações de que a bolsa fosse rota. Vejam como é importante uma alegação correta que possa ser realmente verificada na prova, né? Que é a prova pericial. Então, isso é muito importante numa demanda, não adianta se alegar qualquer coisa, porque se ela não puder ser provada, não vai se fazer um nexo de causalidade ali dentro do processo. Então, veja, o prontuário não tinha informações de que fosse uma bolsa rota, ela não tinha perda de líquido, e a conclusão do acórdão é que o prontuário tem um valor probante de grande importância. Essa é a ementa, né? Então, ele diz aí, pretensão decorrente de suposta falha, né? Prova documental foi suficiente para afastar o nexo de causalidade. Então, veja como é importante que o processo seja bem instruído e as coisas sejam alegadas de uma forma em que realmente vocês possam ter sucesso, ou se possa fazer a justiça mesmo, né? Se possa demonstrar o que aconteceu. Esse é um segundo acórdão, também uma improcedência da ação, é um acórdão de 2014. Foi uma apelação em que a principal queixa é que houve uma demora na realização do parto e que o atendimento tardio levou ao sofrimento do feto e a criança acabou morrendo, o recém-nascido acabou falecendo no berçário. Na verdade, é isso. O acórdão novamente negou o recurso porque a prova pericial ela mostrou que as atuações dos médicos foram dentro dos padrões recomendados, então a documentação não dentro do prontuário médico, dentro da avaliação pericial, não se constatou erro, né? Erro na atuação. Então, é muito importante que seja demonstrado pericialmente. Aí, algumas observações, que era um trabalho de parto, numa gestação de 38 semanas, que é de 9 meses, né? Uma cardiotocografia, que é um exame que se faz durante a assistência ao parto, era tranquilizadora, quer dizer, tinham demonstrado que o feto estava bem, que foi feita uma cesárea porque teve uma bradicardia, uma alteração nos batimentos do coração do bebê, do feto, e que acabou infelizmente, evoluindo para óbito. Então, mas não se mostrou um erro, uma atuação imperita ou imprudente. Então, novamente, uma ação de indenização por danos morais em que houve uma ausência de prova do nexo causal. Então, nas demandas médicas, de responsabilidade médica, isso é buscado e é o mais difícil de ser demonstrado de uma forma clara. Mas é claro que tem, sim, situações em que se evidencia isso, e quando isso ocorre tem que ser demonstrado, provado, e o operador do direito, o advogado, ele tem que buscar aí condições de encontrar aí esse nexo e apresentar isso na sua demanda. Então, essa é uma apelação
que foi, na primeira instância, foi dado procedência na ação de indenização. Na apelação foi alegada uma ilegitimidade de parte, porque vocês sabem que muitas vezes as ações são demandadas contra o médico e contra o hospital, né? Porque o hospital, enfim, ele está autorizando a atuação daquele médico. Às vezes o médico é parte do corpo clínico daquele hospital que prestou o atendimento, assistência ao paciente, né? E talvez aqui, acho que era o hospital pedindo a ilegitimidade de parte, mas vocês sabem que são solidários dentro das ações, em geral, e que o laudo pericial não demonstrava nexo, né? Então foi a apelação da parte que perdeu, provavelmente do hospital e do médico, né? Então a decisão do acórdão negou o recurso. Por quê? Porque o trabalho de parto teve uma duração de 10 horas, a criança nasceu, teve uma paralisia cerebral por anóxia, por falta de oxigenação. Isso é o que caracteriza o que a gente chama de sofrimento fetal. E que na avaliação pericial, isso dentro da avaliação do prontuário médico, que é o documento mais importante, que tem que ser trazido na demanda judicial para que se possa fazer uma avaliação do nexo causal, né? Então, nessa perícia do prontuário, não tinha nenhum dado sobre a monitoração do bem-estar do feto, não constava o chamado partograma, que é um documento em que a gente registra a evolução do trabalho de parto. Hoje, ali é um documento obrigatório na assistência ao parto. Então, toda boa assistência, ela deve ser, na condução do trabalho de parto, ela deve ter um partograma registrando os dados. E também que havia uma inadequada monitoração da vitalidade fetal, do bem-estar fetal. Então, nesse caso, na avaliação pericial, essas observações, sim, fundamentaram o acórdão, né, que negou o recurso e manteve a procedência da ação. Essa daqui é a ementa dessa ação de indenização. Então, culpa por negligência médica, teve o sofrimento fetal, não houve a descrição, foi reconhecido, então, a culpa da ré e o dever de indenizar. Então, vejam que, vocês sabem, existem aí muitas demandas nessa nossa, envolvendo a responsabilidade civil do médico. Mas ela sempre, eu diria, vocês têm que estar sempre muito atentos, porque a busca desse nexo causal é muito importante, tem que ser muito bem documentado dentro do prontuário, e a prova ela tem que ser muito bem produzida para que realmente vocês possam buscar aí o que é a demanda dos seus clientes. Eu vou falar agora um pouco sobre uma questão, um tema muito importante, que eu considero importante, que é a questão da violência obstétrica. A violência obstétrica tem sido assunto nas mídias sociais, assunto nas reportagens, sobre o que as mulheres têm vivenciado na assistência ao parto, tanto no setor público como no setor privado. Esses são recentes recortes na internet sobre a questão da violência obstétrica. O debate da violência obstétrica em 2012, a partir desse vídeo que chama Violência Obstétrica, a Voz das Brasileiras. É muito interessante, vem trazendo uma série de depoimentos de mulheres sobre como elas vivenciaram o seu parto. E isso chamou muito a atenção da nossa sociedade, que alguma coisa não acontecia de uma forma tão boa nesse momento, que deveria ser um momento de realização da mulher, que é o momento do nascimento, né? Tanto no setor público como no setor privado. O termo violência obstétrica, ele não foi inventado pelo vídeo, ele é um termo mais antigo, ele é um termo que foi a primeira vez dito na Venezuela, na Lei Orgânica sobre o Direito das Mulheres, uma vida livre de violência. É uma lei nacional da Venezuela, e é nessa lei que se define a violência obstétrica com esses termos: apropriação do corpo e do processo reprodutivo das mulheres por profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso de medicalização e patologização dos processos naturais, causando a perda da autonomia e a capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na vida das mulheres.
Então, essa lei orgânica na Venezuela, ela vem para buscar direitos humanos e reprodutivos na assistência ao parto naquele país. E aqui no Brasil, a partir de 2012, desse vídeo, se começou uma série de debates. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo divulgou uma campanha ampla em novembro de 2013 sobre a violência obstétrica, trazendo a definição da lei venezuelana, dizendo que ela realmente existe. Então, hoje na sociedade existe um foco sobre isso. A mídia tem buscado muito divulgar esses assuntos, de tal forma que o Ministério Público Federal, em 2014, mas isso começou em 2013, começa a investigar denúncias, principalmente de grupos feministas, falando sobre os atos de violência obstétrica e abusos na assistência obstétrica no nosso país, principalmente aqui em São Paulo, e foi aberto um inquérito civil público pelo Ministério Público Federal, que vem investigando essas denúncias de violência obstétrica. A nossa sociedade de profissional, ela vem olhando com muita atenção, vem se trabalhando com campanhas educativas, na formação de especialistas, na reeducação e retreinamento de vários profissionais. Os debates têm sido muito importantes na nossa especialidade. Então, vejam, esse daqui foi quando começa em 2013, né, a questão da violência obstétrica, a Federação Brasileira começa já a defender que é necessário intervir com o que nós chamamos com tratamento humanizado, com uma visão humanizada na assistência à saúde, não só no parto, mas na assistência médica, né, que é prestada no nosso meio. E eu achei muito interessante essa posição da Federação Nacional dos Médicos, que é de 2014, dizendo que a conduta obstétrica ela não pode ser confundida com violência, que por vezes nós precisamos agir dentro da assistência obstétrica e para salvaguardar a saúde tanto da mãe como da criança, do feto. Mas eu achei muito interessante colocar aqui embaixo a falha na infraestrutura e disponibilização de serviços. Essa sim é verdadeira violência, porque nós sabemos sim que muitas mulheres elas têm os seus partos realizados em condições de saúde que não são apropriadas, porque os nossos serviços públicos de saúde e muitos privados não estão preparados para oferecer uma assistência obstétrica de qualidade mínima, que ofereça um tratamento digno para essas mulheres. Então, o problema não é só os médicos, não são só as mulheres, não são só é um problema muito maior que está, sim, eu acho que de uma forma benéfica, a discussão ela traz melhorias para que a gente possa oferecer às mulheres melhores condições de assistência no momento do parto. Os grupos feministas eles têm atuado com movimentos sociais importantes em busca da defesa de seus direitos, para que elas possam realmente decidir de uma forma autônoma sobre como e onde, como deve ser o parto das mulheres no momento da finalização da gestação. Lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, nós temos uma série, as práticas obstétricas, nós sabemos, todos os profissionais sabem as práticas que são reconhecidas e recomendadas. Eu destaquei aqui, em geral, essa lâmina eu utilizo muito na aula para os alunos. Eu destaquei para os senhores aqui algumas coisas que os grupos feministas ou os blogs, eles falam que os médicos são contra, mas nós sabemos sim os benefícios e nós defendemos práticas benéficas, como utilização de métodos para alívio da dor. Nenhuma mulher é obrigada a sofrer a dor do parto. Se ela puder ter acesso a métodos que façam analgesia e diminuam a dor, isso é um direito das pessoas. O uso do partograma é uma prática reconhecida e necessária já há muitos anos. O uso restrito da episiotomia, que é o corte que é feito na região vaginal no momento do parto, ele não é para todas as mulheres. Já se sabe há muito tempo, com evidências científicas, de que ela é somente para os casos em que há indicação. E também o clampeamento do cordão umbilical acima de 1 minuto, que é um procedimento que foi normatizado pelo Ministério da Saúde numa portaria ministerial e é para defender um direito do recém-nascido.
ter melhores condições do parto. Então, a obstetrícia, a ciência, a academia tem defendido, sim, essas práticas benéficas na assistência ao parto. E agora, numa lei estadual recente de 2015, é uma lei que vem para nortear os estabelecimentos públicos de saúde, vem com normas que dá providências sobre o direito ao parto humanizado. Mas essa legislação diz a respeito aos estabelecimentos públicos, né? Então, só trouxe aqui um artigo que é sobre o artigo 2º, que é para não comprometer a segurança, né? Então, existe uma obrigação do serviço público, é claro, né, de não comprometer com a segurança na saúde, no processo do parto, né? Adotar rotinas e procedimentos que tenham sido cientificamente bem estabelecidos, que deve-se garantir à gestante optar pelos procedimentos que vão ser feitos e ter acesso a procedimentos para alívio da dor. Então, isso são direitos das mulheres que buscam o parto em estabelecimentos públicos e também nos privados, né, de saúde. Mas nós sabemos, sim, que em muitos lugares esses direitos não são atendidos. E hoje, na nossa sociedade, esses têm sido cenários que têm sido tem ocorrido, né, assistência ao parto, onde tem nascido. Esses cenários são diferentes, algumas vão desde o parto domiciliar, e algumas mulheres buscam esse parto domiciliar por suas razões próprias, por suas crenças próprias, por acreditarem que seja uma prática mais adequada para elas, mas nós temos ali uma série de outros lugares, outros cenários em que o parto ocorre. São as chamadas casas de parto, os centros de parto normal e o centro obstétrico hospitalar. Então, a prática da assistência ao parto nesses diferentes cenários, ele muda, mas não deixa de ter responsabilidades dentro do profissional que atua nesses diferentes cenários. E isso tem que ser buscado na hora que a gente tanto oferece assistência ou avalia uma demanda. O compromisso do médico é sempre pela saúde do doente, né? Esse o conceito de saúde, é um conceito de bem-estar físico, mental e social, não simplesmente uma ausência de moléstia. Esse é um conceito da Organização Mundial de Saúde, e a saúde é um direito de todos, constitucionalmente garantido. E o reconhecimento desses direitos e obrigações, ele é realmente uma condição básica, né, para a estabilidade da nossa sociedade. Então, a saúde é direito das pessoas, e os médicos e a sociedade como um todo devem buscar atender a esses preceitos da saúde. O Código de Ética Médica também traz o compromisso do médico com a saúde do paciente, com o benefício do paciente, e também diz que o médico deve ouvir e aceitar as escolhas de seus pacientes. Inclusive, quando ele é contra, ele deve minimamente ouvir e argumentar com o paciente sobre as suas escolhas. E o médico nunca pode deixar de assumir responsabilidade. Então, ele nunca pode dizer, foi o paciente quem escolheu. Não, ele tem sim uma responsabilidade, mesmo quando a escolha é do paciente. Principalmente, vocês sabem, pela diferença, né, pela vulnerabilidade do paciente, pela diferença de poder entre paciente e médico, né? Então, o médico ele sempre vai ter que assumir uma responsabilidade, mesmo que um procedimento ou uma coisa tenha sido solicitado pelo paciente. Então, na nossa sociedade, não só no Brasil, mas vejam, isso daqui é um artigo norte-americano, do Jornal de Ética Médica, que traz ali sobre os riscos e as opções no parto, né? Nesse artigo, a autora, né, ela traz essas ponderações. Quais devem ser os limites à autonomia materna quando se trata de parto? Né? Quais são os riscos eticamente aceitáveis, uma vez que nós temos em jogo a vida e a saúde do bebê e da mãe, né? Deve-se encorajar os profissionais a prestarem menos atenção a alguns riscos em nome da autonomia materna? Então, eu trago um pouco dessas reflexões para vocês,
porque, por exemplo, a mulher que decide ter ou dar à luz em casa, né, numa condição que nosso conselho não considera a condição mais segura, principalmente para o recém-nascido, não tanto para a saúde da mãe, mas para o recém-nascido. Devem os profissionais prestarem menos atenção a alguns riscos, né, em nome da autonomia. Então, algumas posições são colocadas nos nossos conselhos. O CREMESP ele não recomenda a prática do parto domiciliar por não considerar uma prática segura, né? Não se tem como obrigar as pessoas ou obrigar os profissionais a não realizarem o parto domiciliar, mas de uma forma clara nós não recomendamos como uma prática mais segura no nosso país, na nossa sociedade, né? Nas condições que nós temos dentro do nosso país para prestar. Talvez isso seja diferente lá no Reino Unido, na Holanda, onde as condições culturais e de assistência à saúde são diferentes. E, por vezes, as pessoas acham que é tudo igual ou consideram a mesma coisa, e nem sempre isso é reprodutível no nosso país, né? A FEBRASGO, a Federação Brasileira, ela coloca que o parto é um direito da escolha da mulher, mas chama a atenção que, apesar do risco absoluto ser baixo, o parto domiciliar está associado a um aumento de 2 vezes de morte neonatal. Como eu disse para os senhores, o risco para a criança é muito maior, e devemos lembrar que o nascituro ele é um indivíduo que muitas vezes precisa de alguém que tutele os seus direitos, né? O Código de Ética Médica, nos princípios fundamentais, ele diz que o médico ele deve exercer sua profissão com autonomia, né? Então, nós dizemos realmente que o médico ele não é obrigado a aceitar um risco que considere eticamente inaceitável. E, uma vez que tenha problemas, que seja um risco muito grande, é claro, ele vai ter que responder a essas demandas judiciais quanto à assistência ao parto. Então, nós sabemos que o parto ele é um evento que não é isento de risco, é cheio de complicações em potenciais, e isso deve ser muito bem averiguado e apreciado pelo médico, porque ele é responsável ali pela saúde de duas pessoas, da mãe e do bebê, e que esse dano, muitas vezes, quando ele for previsível, e não é possível se alegar uma simples fatalidade, né? Então, se o dano é previsível, isso muitas vezes pode ser configurado como uma perda de uma chance de intervir para melhorar o resultado ou minimamente minimizar o dano. Então, eu acho que são coisas importantes. Eu só queria falar um pouco sobre os caminhos, talvez, que a gente tem buscado para combater a violência obstétrica na academia, na universidade, nas sociedades. Nós temos revisto as práticas, tem procurado se ter uma atuação multiprofissional que atendam aos desejos das mulheres, sem comprometer a segurança do binômio materno-fetal, mas nós temos aí um caminho grande, não só da área médica, mas de toda a sociedade, né? Os gestores do setor público e privado devem garantir condições para que o parto ocorra numa situação mais humana, numa situação mais digna das equipes de saúde. Os conselhos profissionais devem apurar as denúncias de qualquer problema de violência obstétrica de uma forma rígida, de uma forma ética. O Ministério da Educação, assim como ele norteia toda a graduação nesse nosso país, autorizando e desautorizando cursos, né, no ensino superior, porque não ele norteie também a formação dos médicos, de tal forma que se possa garantir que o alunado tenha aí experiências em equipes multidisciplinares, com assistência ao parto em condições ideais. Nós sabemos que o ensino médico é muito carente no nosso país, como um todo, e principalmente na área obstétrica. Então, era isso que eu queria, acho que, finalizar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos vocês, eu me coloco à disposição aí para um debate, para perguntas, e eu espero que a gente possa, que tenha contribuído aí com alguma informações para vocês, operadores do direito. Muito obrigada.